Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de São Pio X. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Esta passagem do Evangelho é claríssima com relação à salvação. Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Tenho vivido os 10 mandamentos de Deus? Há algum que estou deixando de viver? Conheço bem quais são os 10 mandamentos? Sei quais são os pecados relacionados a cada um deles? Como este tema é tão importante, pretendo fazer uma pequena pausa nos temas que estamos abordando em cada dia da semana para começar uma pequena série para relembrar os pecados relacionados a cada um dos mandamentos e principalmente os pecados mortais. Vejo que muitas pessoas hoje não sabem quais são os pecados mortais. Realmente temos que ter uma especial atenção com eles, pois eles, como diz São Paulo, voltam a crucificar nosso Senhor. Além disso, com eles expulsamos Deus da nossa alma, perdemos o estado de graça e, se morremos sem arrepender-nos deles, não iremos para o céu, pois morremos na inimizade com Deus. Ou seja, o pecado mortal é muito sério. Um cristão deve ter este propósito na vida, por amor a Deus, antes a morte do que cometer um pecado mortal. Eu sei que hoje soa muito duro dizer isso, mas esta é a verdade afirmada por Cristo, pela Igreja, que é de Cristo, e pelos santos desde sempre. Eu, como sacerdote há muitos anos, vejo como os pecados mortais provocam um grande dano nas almas. Veja o que diz o Catecismo da Igreja sobre o pecado mortal. É o ponto 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Veja o que o Padre Pio fala sobre o pecado mortal. Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade. Veja agora o que Deus Pai diz a Santa Catarina de Sena. Estas palavras se encontram no famoso livro O Diálogo desta santa. Quem morre no pecado mortal longe de Cristo, para nada serve e a justiça divina o envia ao fogo que não se extingue. São homens que descuidaram da própria vinha, arruinando-a bem como a dos outros. Quem termina esta existência no pecado mortal, por direito divino, fica para sempre apegado ao ódio, obstinado no mal, a roer-se interiormente. Quando uma alma se acha em pecado mortal, o pecador está longe de mim,
Por sua culpa eu me afasto dele. Começando então a falar dos mandamentos, vamos começar pelo primeiro e ver quais são os pecados associados a ele. Negar ou discordar deliberadamente de alguma verdade de fé. Desesperar-se da salvação. Abusar da confiança em Deus para pecar com maior tranquilidade. Blasfemar contra Deus. Abandonar os meios necessários para a salvação, a oração, os sacramentos, etc. Falar sem respeito da Igreja, dos sacerdotes, dos sacramentos, das coisas santas. Praticar atos de superstição ou espiritismo. Procurar videntes, cartomantes ou outros adivinhadores. Praticar a macumba ou outro tipo de magia. Frequentar outras igrejas que não são católicas. Não se deve fazer isso, pois frequentar outras igrejas coloca em risco a nossa fé. Receber algum sacramento sem estar em estado de graça. Ler livros ou textos que vão contra a fé. Não dar testemunho da nossa fé quando é necessário. Não se preocupar em estudar a doutrina da Igreja. Para que o pecado seja grave, a Igreja nos ensina que requer-se 3 condições. A matéria do pecado deve ser grave, tem que haver pleno conhecimento do pecado e pleno consentimento. A matéria de todos os pecados do primeiro mandamento são graves. Então, para que esses pecados sejam graves, faltam o pleno conhecimento e o pleno consentimento. Com relação ao conhecimento, a Igreja diz que não basta dizer que não sabíamos que determinada ação era um pecado. Se tínhamos condições de saber e não fomos atrás, somos culpados. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Renovar o nosso propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e de lutar com todas as forças contra o pecado mortal. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.